Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. A palavra de hoje é sobre o Senhor Jesus Cristo na sua hora quase de partir deste mundo para o reino dos céus, que seria a crucificação dele, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Isso está em João capítulo 17, do versículo 3 em diante, mas eu vou deixar explicado aqui que é um conceito onde as pessoas ouviram ele, e por ouvir a gente vai se tornar um só. Então a gente tem que aprender a ouvir, e quando o Espírito Santo toca no nosso coração, não ignorar, porque aquele que ignora o Espírito Santo pode estar cometendo uma blasfêmia contra ele, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então vamos lá. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro. Quer dizer, somente ele é o único verdadeiro Deus, né? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então toda a obra que precisava ser feita, necessária, né? O Senhor Jesus Cristo fez. E ele mesmo sendo Deus, se batizou nas águas, né? Então a idade para se batizar não existe. Não existe sendo quando nasce ou depois e tal. O Senhor Jesus Cristo mesmo se batizou. O Senhor Jesus Cristo mesmo se batizou quando, depois de um certo tempo de idade, né? Então, com o João Batista, né? Então não tem uma idade, vamos dizer assim, prioritária para se batizar. Quando você convém ao Espírito Santo te tocar no coração de se batizar, será aí nessa hora, né? Mas tem que estar convicto que tem que crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado. Se somente for batizado e não crer no Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa que só se, vamos dizer assim, se passar por baixo das águas e não acontecer nada, né? Como se fosse um ritual, né? Mas um ritual sem a fé em Cristo, ela é morta, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer o quê? Eles já tinham uma glória antes que o mundo existisse, junto com o Espírito Santo, com o Consolador que sou eu, né? Eu não digo ser o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é meu irmão. Mas eu digo ser o Consolador que ele enviou, como está relatando a Bíblia, que ele enviaria o Consolador a esta terra para convencer do pecado, do juízo e da justiça e falar somente aquilo que ele ouvisse do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus que está falando, né? Ali na Bíblia, né? Então, vamos continuar aqui. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Ó que discernimento bom aqui, guardaram a tua palavra. Para a gente se tornar um com o Senhor Jesus Cristo, a gente tem que guardar a palavra dele, tem que guardar a palavra de Deus, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo eles são Deus, né, junto com o Espírito Santo. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me desse, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Então Jesus Cristo estava já convicto de que eles estavam crendo e creem, né, que foi Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo a esta terra para nos perdoar dos nossos pecados, né? E não somente comprovar na Bíblia que ele era o Messias, mas sim espiritualmente através do entendimento e a fé nele, né? Então, se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, vai entender que eu sou o Consolador para convencer do pecado, do juízo e da justiça, e que eu não nego nem o Pai nem o Filho. Então, o anticristo ele nega o Pai e o Filho, né? Eu já não nego, né? Porque e já não vou contra os mandamentos de Deus. Se eu fosse contra, eu não estaria pregando aqui. Mas existem as falsas profecias. Entendo que vocês têm que interpretar das falsas profecias, mas as falsas profecias seria aquilo que eles falam que viram, mas na verdade eles não viram, como dizem em Ezequiel, né? Essas são as verdadeiras falsas profecias. Quando eles falam que viram, mas não viram. Por exemplo, eu vi o reino dos céus e vi eu caindo no ventre da minha mãe, mas eu vi como anjo, como um gelzinho azul assim, saindo do último escalão e vindo para essa terra. Quer dizer o quê? Que eu não era do último escalão, mas eu era o primeiro do primeiro escalão, mas eu me tornei pequeno para ser o maior no reino dos céus, como relata a Bíblia. Aquele que for o menor será o maior, aquele que for o maior nessa terra será o menor no reino dos céus. Quer dizer o quê? Que eu me humilhei perante o Senhor Jesus Cristo e vim para essa terra sendo o menor. Então, às vezes as pessoas vão me entender que às vezes eu não sou consolador e tal por a minha descendência de ser menor. Mas não. Aquele que, como relata a palavra, aquele que se torna pequeno pelo Senhor Jesus Cristo, grande será. Que a gente diminua e que ele cresça, né? Então você vê que esse jogo é uma questão de se dividir para multiplicar e se tornar um só, né?
Porque lhes dei a palavra que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só, assim como nós. Como eu tinha falado, sejam um só, assim como nós. Quem nós ele está falando, se referindo a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Tá, mas vamos dizer assim, precisava um se perder para a Escritura se cumprir, vamos dizer assim, os que não creem no Senhor Jesus Cristo, né, na palavra dele. Não precisava se perder, mas é que Deus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus Emmanuel conosco, né? Deus Deus Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então quer dizer o quê? Que antes de se cumprir, antes do mundo existir, ele já estava com Deus, como ele disse aqui na passagem anterior, no versículo 17, capítulo 17 de João. Então ele já sabia o que ia acontecer, já estava escrito. E cada um pedia lá no reino dos céus o que queria ser aqui na terra. E consequentemente eles falavam perante o coração deles. Já Davi falou segundo o coração de Deus. Ele falou o que Deus queria e ele foi lá e cumpriu, por mais que difícil que fosse que seja, né? Então quando a gente vai para uma entrevista, a gente não quer falar aquilo para o entrevistador para a gente agradar a nós e não a ele, a gente acaba, vamos dizer assim, não tendo consistência naquele trabalho, porque a gente não falou o que agradava àquela pessoa, a gente falou o que agradava a nós, né? A gente priorizou ganhar o nosso e o do resto deixa pra lá, né? Isso que eu quero entender, que vocês entendam. Então a gente tem que pensar no próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então Davi ele veio para essa terra já como o segundo coração de Deus. Deus já o conhecia através daquela entrevista, entre aspas, lá no reino dos céus, que cada um teve antes de descer aqui para a terra. Quando a gente era espírito, quando a gente era, por exemplo, um anjo, né? Porque a gente era anjo antes de descer para essa terra. E isso é um vídeo que, se vocês quiserem pedirem nos comentários que eu faça, eu vou fazer. Mas tem outros vídeos explicando isso também, junto com a palavra de Deus. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. O que não é do mundo? A palavra de Deus. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, pedindo para Pai, né, para o Pai dele, né, que é o Senhor, que é Deus, né? Mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificar na verdade? Que ele diz que a palavra é a verdade. Então quer dizer o que? A gente tem que santificar através da Bíblia, através de ler. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, pedir, né? Como o Senhor Jesus Cristo pediu aqui, que já vou relatar para vocês. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que a gente deve ser um em Cristo? Ou com os membros da igreja, a gente tem que estar na mesma fé no Senhor Jesus Cristo, porque se um tiver já desviado, vamos dizer assim, desviado não, se tiver fora da palavra, já não vai conseguir ter comunhão 100% com Cristo. Até porque as potestades e principados e hostes espirituais nesses lugares celestiais, eles tentam tampar, né, o entendimento entre o reino dos céus e nós, né, entre Deus e nós. Vamos dizer assim, quando a gente pede alguma coisa, e às vezes demora para chegar porque as potestades estão lutando com os anjos para que essa palavra não chegue. Mas ela vai chegar porque é só a gente ter fé. E assim, através da fé, a gente consegue inspirar outras pessoas também para que elas tenham força, né? E o cordão que tem 3 dobras é mais fácil de vencer e mais difícil de se romper. E cada vez a gente vai se dividindo para multiplicar, para se tornar um só, para cada vez o poder de Deus ir crescendo. Não que ele já não seja onipotente, mas vocês entenderam que o poder crescendo em nós, né? Pai, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo está pedindo para o Pai Celestial um pedido. Onde eu estiver também eles estejam comigo. Então a gente tem que pedir para receber. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus, né? Ele estava pedindo para o Pai dele. E como que ele poderia ser Deus se ele estava aqui na Terra? Porque eles são 3, né? E ao mesmo tempo que eu estou aqui como Consolador, o Senhor Jesus Cristo está lá no Reino dos Céus. Como eu, Espírito Santo, estou aqui, mas não quero dizer que eu sou o Espírito, né? Mas quero dizer que o Espírito Santo habita em mim, mas que eu sou
a figura humana do Espírito Santo, que é a minha carne que está aqui. Aqui é só um templo, né? Então, eu estou aqui e eles estavam no reino dos céus. E eu vim para convencer do pecado, o juízo e da justiça, como diz lá na Bíblia, que ele enviaria o Consolador, para que assim as pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo ainda creiam. E se eles não crer, estarão condenados, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é ignorar o Espírito Santo. E quando a gente o ignora, quando a gente está no pecado e ele pede para a gente se afastar do pecado e seguir a Deus, ele, vamos dizer assim, às vezes quando ele quer, quando alguém quer que isso aconteça, né, que se desvia desse caminho através do Espírito Santo que ele está convencendo, isso sim é um pecador que está se arrependendo. Mas o escarnecedor, ele vai se escarnecer e vai continuar no pecado, né? E não vai sentir remorso, né? Não vai sentir culpa. Então o Senhor Cristo está esperando eu cumprir a palavra aqui, como João abriu o caminho para mim, eu sou João, eu vou abrir o caminho dele para ele voltar. Ele veio, agora vai voltar. Então já estamos entrando no momento de guerra entre Gog e Magog, no fim dos tempos, que está relatando no Antigo Testamento e no Novo também. Vamos continuar aqui. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviasses a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como que o Senhor Cristo vai estar em nós? Quando o nosso amor estiver em Deus, né? Quando a gente estiver amando Deus conforme deve ser amado, né? Porque entre fé, esperança, o amor é maior. Porque Deus é amor, mas também é justiça para aqueles que são filhos dele, servos, filhos, amigos e irmãos de Cristo. Todos temos um galardão a se receber. E aqui, vamos dizer assim, a gente tem que respeitar as autoridades que estão acima de nós, mas às vezes as obras deles não convêm com o que eles falam. Mas a gente tem que aprender a ouvir o que eles estão falando para que a gente faça aquilo que eles estão falando, porque às vezes é o Espírito Santo falando através deles, porque o Espírito Santo e Deus usou até uma jumenta para falar, né? Que está relatando na Bíblia, que ele usou uma jumenta para falar. E só que a gente às vezes não está de acordo com a obra e a gente vai deixar Deus de lado. Não, não é assim. A gente tem que fazer a obra dele junto com nossas atitudes e palavras também, né? Então por isso que Deus diz, não sejais só na palavra que vocês pregam para as outras pessoas, mas nas suas atitudes também. Quer dizer o quê? Que Deus fala através da palavra, mas que as nossas atitudes sejam iguais também ao que a gente está falando, para a gente não ser, não digo hipócrita, mas eu digo que não haja iniquidade em nós, porque Deus vai dizer, eles vão dizer lá para Deus, eu preguei em teu nome, expulsei demônios, em teu nome fiz milagres e tal, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Quer dizer o quê? Por mais que eles tiveram o poder de fazer as coisas que o Senhor Jesus fez, no interior deles estava a iniquidade. Quer dizer o quê? Estava no pecado, né? Estava na transgressão, estava no escarnecimento. Quer dizer o que? Escarnecimento. Escarnecimento quer dizer que estava na carne, na força da carne, né? E não na força do Espírito. Por isso que a gente não tem que estar debaixo da lei, a gente tem que estar através da graça do Senhor Jesus Cristo e na fé nele. Porque a salvação não vem pelo que a gente faz ou deixa de fazer, mas sim por aquilo que a gente crê no Senhor Jesus Cristo através da graça dele. Mas claro, a gente não deve fazer essas coisas e omitir outras, como o Senhor Jesus Cristo relata em outras passagens bíblicas. A gente não deve cumprir os 10 mandamentos e deixar de fazer o amor perante o próximo, né? E, vamos dizer assim, cumprir os outros mandamentos da lei, né? Então, a lei de Deus é uma e a lei do pecado é outra, né? Então, esta é a palavra de hoje. Deus te abençoe. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa revelação que o Espírito Santo me trouxe. Porque antes de eu entrar no vídeo, eu sempre peço para o Espírito Santo falar comigo. E principalmente o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que estaria ao meu lado, falando as coisas que não vêm do meu coração e não de mim mesmo, mas dele, né? Para glorificar o nome dele e não o meu, mesmo eu sendo quem eu for. Deus te abençoe. Abraço.